Giro Conte. Saúde e longevidade. Eu falei Santa Terezinha 103 anos, é porque eu quero viver para ir para a festa dos 143, tá? Mas é 43 anos de emancipação. É que Santa Terezinha é bem mais antiga que isso, mas de emancipação, 43 anos. Saúde e longevidade, hoje vamos falar de um assunto muito impactante, que é a questão da leucemia. E a gente tem o prazer e a alegria de receber aqui o Dr. Washington. Bom dia, doutor. É um prazer, uma satisfação novamente, né, estar aqui. Hoje com a doutora Gabriela Matias, médica hematologista, né, fez residência de clínica médica aqui em Cuiabá, no Hospital Santa Rosa, e de hematologia lá na Unifesp em São Paulo, e veio aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o assunto. Bem-vinda, doutora Gabriela. Bom dia. Bom dia, obrigada a todos pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho para os ouvintes da rádio sobre leucemia, que é um tema tão importante. Já avisando nossos ouvintes, olha, se tiver alguma dúvida sobre isso, aproveita, utilizando o nosso WhatsApp aqui, né? Mande a mensagem, não deixe mandar lá no final, porque às vezes está terminando o programa, não dá tempo. Doutora, a palavra câncer assusta. Leucemia parece dois sustos, né? É muito impactante, né, para a pessoa receber essa notícia, né? Sim, com certeza. Então, o diagnóstico de câncer assusta e o diagnóstico de leucemia, apesar da gente ter alguns tipos de leucemia, e isso varia bastante na gravidade da doença, mas as pessoas já pensam que leucemia não tem cura, que a pessoa vai falecer por conta da doença, e não é bem assim. Hoje em dia a gente tem muito tratamento, vários tipos de tratamento, e por isso que é importante conscientizar a pessoa que o diagnóstico de leucemia não é igual a um câncer que não tem cura. Sim. Dá para a gente tipificar quantos tipos já classificados de leucemia? A gente tem mais de 12 tipos de leucemia, mas a gente principalmente divide entre crônicas e agudas. Sim. Então, a aguda realmente é um quadro mais grave, precisa de tratamento com quimioterapia, muitas vezes precisa do transplante de medula óssea. Já as crônicas, na maioria das vezes, ou a gente não trata, só acompanha esse paciente, ou o tratamento vai ser com comprimidos, o paciente vai usar comprimidos e acompanhar o resto da vida, como se fosse uma outra doença, como pressão, diabetes, etc. Personagens importantes, quando ele tem uma doença, essa doença ela parece que ganha outra importância, né? Há alguns anos, a atriz Suzana Vieira falou que tem leucemia, né? E ela fez novela, continua por aí, tá? Ela está com uma idade já bastante avançada. Nesse caso, ela não ela é crônica, né? Isso, a Suzana Vieira tem um tipo de leucemia que é a crônica, que é a mais comum que dá em adultos. É a leucemia linfocítica crônica, LLC. A maioria dos pacientes, quando faz diagnóstico, a gente nem faz tratamento. Só vai fazer o tratamento quando esse paciente tem sintomas relacionados à doença. Então, eles tratam muitas vezes também com um tratamento que não é tão intenso, com comprimidos associados à imunoterapia, e o paciente tem uma sobrevida muitas vezes como outra pessoa, vai falecer lá na frente de outras comorbidades. A senhora falou uma palavrinha que é mágica, né? Principalmente o pessoal mais assustado, que tem medo, né, doutor Washington? Quando fala assim, sintoma. Deve ter um punhado de gente perguntando, eu estou sentindo uns negócios estranhos aqui, quais serão esses sintomas? Quais são os sintomas mais comuns da leucemia? Então, na leucemia aguda, a gente tem aqueles sintomas que as pessoas têm que ficar mais atentas mesmo para procurar um médico rapidamente. Manchas roxas pelo corpo, então sangramento, né? Nariz sangrando, gengiva sangrando, febre, caroços pelo corpo, aumento do abdômen por conta do crescimento do baço, então a barriga está inchada, fadiga, cansaço, a pessoa não está mais aguentando fazer suas atividades, tudo cansa, tem que parar para respirar, palidez. Então, esses sintomas tem que procurar atendimento mesmo. E para a gente acalmar o hipocondríaco.
Esses sintomas também são de outras doenças, né? Com certeza. A gente fala que a leucemia tem uma tríade, né? Sim. Então, são sintomas relacionados à anemia. Então, qualquer paciente que tem anemia, seja por outro motivo, às vezes não está comendo bem, tem deficiência de ferro, pode ter cansaço, né? Fadiga, palidez. Também relacionados a outra componente da tríade é a febre, que é relacionada à infecção. Então, às vezes você está com uma gripe e também tem febre, Sim. né? Já o sangramento, a gente tem que ficar mais atento também, porque daí tem que ser investigado, porque não é normal a pessoa começar a sangrar, né? E muitas vezes a barriga muito alta é cerveja, né, doutor? Eu acho que... O mais comum, na verdade, é isso ainda, né? E a senhora falou sobre a questão da tríade, né? E que outras doenças, né, podem causar esses sintomas. Mas eu devo me preocupar se eu tiver algum desses sintomas isolado, no sentido de já buscar uma investigação, né? Por exemplo, manchas roxas pelo corpo, é algo que algumas pessoas têm, né? Por fragilidade vascular. Qual seria o conjunto, assim, que levantaria uma suspeita maior para que eu busque um atendimento um pouco mais rápido? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso na hora de avaliar. Algumas vezes esses sintomas, mesmo se eles não estão associados, por exemplo, eu tenho só cansaço, só palidez, mas isso já está persistindo, tá uma coisa que está atrapalhando o meu dia a dia, eu acho que tem sim que procurar um atendimento para investigar. Às vezes não pode ser leucemia, mas pode ser alguma outra doença, né? Agora, quando o paciente apresenta todos esses três associados, então, os sintomas relacionados à anemia, esse cansaço, palidez, a febre e o sangramento, daí, sem dúvida, tem que procurar atendimento o mais rápido possível. De imediato. De imediato. A senhora falou sobre o sangramento, né? Tem algum padrão de sangramento que é mais preocupante? Porque, por exemplo, o epistaxe, que é o sangramento nasal, também acontece aqui no nosso estado, num período de mais seca, isso é muito comum acontecer, né? Geralmente, algum padrão desse sangramento que preocupe mais? A epistaxe, que é esse sangramento nasal, realmente acontece muito com o tempo seco. Às vezes, quem tem problemas alérgicos, rinite, problemas na parte de otorrino, né? Também pode acontecer com mais frequência. Só que no caso de leucemia, ele acontece porque as plaquetas estão baixas. Então, vai ser um sangramento mais volumoso, mais recorrente. Ele muitas vezes não vai estancar tão facilmente. Além disso, tem os outros tipos de sangramento. Então, na gengiva, podemos ver que a gente tem sangramento que quando machuca com a escova de dente, tem uma afta, alguma alteração. Esse sangramento da leucemia, quando as plaquetas estão baixas, o paciente vai sangrar facilmente a gengiva. Então, mesmo sem ter escovado, espontaneamente pode ter sangramento. Às vezes comendo. Comendo também, alimentos quentes também. E as manchas pelo corpo. Às vezes a gente tem uma manchinha na perna porque bateu ou porque está usando algum tipo de remédio que deixou a pele mais frágil. Esses pacientes com leucemia, eles vão ter várias manchas pelo corpo. Vai aparecer mancha em local que a gente não costuma bater, como às vezes no tronco, na barriga, tá? Então vai ser um padrão assim que vai chamar mais a atenção da pessoa. A Andressa da Torre, lá de Santa Terezinha, ela faz uma pergunta ali muito interessante, muito pertinente, né? Gostaria de saber se os sintomas da leucemia são parecidos com o do lúpus, até porque falei da questão do sangramento, né? E o lúpus tem características muito próximas. Como diferenciar isso, doutora? Sim, tem vários sintomas parecidos, inclusive é um diagnóstico diferencial também, porque algumas manifestações do lúpus pode ter alterações hematológicas no sangue, então também pode diminuir plaqueta, pode diminuir as células da imunidade, então o paciente pode ter febre. A diferença é que no lúpus o quadro não é tão agudo, vai ter outros comemorativos junto, então o paciente pode ter dor nas articulações, pode ter lesão renal, então ter alteração da urina,
inchaço, né? Então, algumas coisas a gente consegue diferenciar, mas outros sintomas são parecidos, por isso que vai precisar da avaliação médica, realmente. E o doutor Washington já deve ter tido paciente com lúpus, né? Há também uma alteração de humor e de estado de espírito muito grande do lúpus, né? Também. São pacientes que cronicamente inflamados, né? Então, são pacientes que vão ter mais sintomas álgicos. É o paciente que tem dor crônica, às vezes. Sim. É um paciente que vai ter mais transtornos ansiosos, episódios depressivos, são mais comuns também. E o tratamento concomitante ajuda no tratamento da doença, né? Sim. Quando o bom tratamento, né, para esses transtornos mentais, né, de comorbidade é feito, a pessoa tem, inclusive, uma diminuição de sintomas e ajuda na remissão de alguns, inclusive. Sim. Eu falo que a gente tem 3 tipos de pessoas, né? Aqui tem o seu médico e frequenta o médico regularmente. Aqui frequenta médico regularmente, mas todo dia um médico diferente, cada local diferente. E o que vai no médico quando não tem outro jeito. Quando o chá não deu jeito, quando o farmacêutico não deu jeito, quando a família já falou, vai para o médico que a gente está dando mais conta, né? É o prevenido, o hipocondríaco e o imprudente, é mais ou menos isso. É isso. Resumindo, é isso. Né? No caso do prevenido, possivelmente o médico tem um histórico ali, se tem alguma alteração, sei lá, fez um hemograma, plaqueta baixa, a outra baixa, suas plaquetas mais baixas, vai investigar mais. Acho que esse não é tão preocupante. O outro que vai de médico em médico, um dia ele pode pegar o cara com uma infecção, uma inflamação, a plaqueta alterada, ele não vai dar muita bola para isso. Né? Aí outra vez ele vai no outro eles não têm um histórico médico para fazer. E o que vai de vez em quando. Qual que é o conselho que se dá para esses 2 casos, como que é o hipocondríaco e o displicente, e o imprudente? Quais os conselhos para eles? Bom, primeiro o hipocondríaco é que tem que ter o discernimento, né? Ter aquele bom senso. Realmente, então, porque às vezes a gente está conversando aqui, a pessoa vai olhar, tem uma manchinha roxa e já vai ficar apavorado, e não é bem assim. Então, avaliar se realmente está apresentando esses sintomas, se é uma coisa que está perdurando, se está atrapalhando o seu dia a dia. Então, analisar bem esses sintomas, se tem esse conjunto de sintomas, então procurar um atendimento. Realmente com os sintomas, Sim. né? Já o prevenido, eu acho que ele está fazendo certo, né? Sim. Ter um acompanhamento médico, principalmente com o mesmo médico que conhece seu histórico. Já aquele que não vai nunca ao médico, que tem que ser arrastado pela família, tem que ficar atento aos sinais e sintomas e realmente não pode deixar o quadro agravar, né? Porque muitas vezes a pessoa já chega num estado muito debilitado, que até atrapalha a gente a fazer um tratamento logo no começo, porque a pessoa já não está mais naquele 100% do estado físico, né? Como eu tenho os 3 na família, né? Eu vou ter a ousadia aqui de acrescentar um conselho para aquele que nunca vai no médico quando vai. Vai um pouco na frente, chega lá no médico e fala assim, aproveita que ele veio aqui, pede todos os exames. Mesmo que seja, então, pega uma bateria de exames, já faz um check-up nele, porque ele não vai voltar outra vez. Não né? volta mais. Isso termina facilitando, porque se você não avisar, porque esse ainda tem a capacidade de chegar no médico e falar assim, não, mas essa dor aqui não é nada, vim aqui porque os caras me encheram o saco, isso aqui não é nada. Né? Tem essa relação da dificuldade, né? E o hipocondríaco sadio é o inferno do médico, né? Porque nem o médico presta, porque o único médico bom é o que encontra a doença. O médico que não encontra a doença, ele está numa situação muito difícil. Eu vou emendar uma pergunta aqui e pedir que o doutor Washington complementa, que ele é muito mais capacitado nessa área do que eu, né? Uma pessoa, aí lógico, está falando da questão física, mas uma doença que causa impacto emocional, ela tem todo um outro contorno, né? Com certeza. O universo em torno dessa pessoa que de repente está com leucemia, qual o grau de importância, doutor Washington? As pessoas que convivem com ela, tem que ter também um cuidado diferente? Ontem eu dou aula, né, aqui no Univag, e aí os alunos, a gente fazendo a tutoria, e os alunos entraram num tema falando sobre suporte emocional, né, e a rede de apoio, né, que é tão importante.
E esse conceito de rede de apoio, ele é tão importante que ele é determinante, inclusive, para que o sucesso dos tratamentos aconteça, em qualquer área médica, né? Então, aquele que não tem uma boa rede de apoio, dificilmente vai ter a capacidade ou a possibilidade de aproveitar ao máximo as possibilidades de tratamento, de estar atento às necessidades ou até de se perceber, né? Sim. Quem tem uma rede de apoio próxima, pessoas próximas que o amam e tudo, tem uma coisa diferente, percebe algo diferente, já tenta buscar. E no contexto do tratamento isso é mais importante ainda, né? Porque você começou falando, né? Descobrir o diagnóstico às vezes é devastador, né? E se sentir sozinho nesse momento pode fazer com que a pessoa desanime, que perca o ânimo realmente para seguir e enfrentar o tratamento. E aí entrar na negação do diagnóstico é muito fácil, né? Isso é muito comum acontecer, né, doutora Gabriela? Assim, essa negação do tratamento que faz com que a pessoa às vezes demore a buscar o auxílio, né? Com certeza. Inclusive, esse paciente que é o que chega, que fala que não está sentindo nada, e a família que fala, não, está sentindo sim, ele não está bem, é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. E a família é determinante em todo momento, até no momento de levar esse paciente para procurar ajuda médica, para dar o suporte na hora do diagnóstico, que não é uma notícia fácil de se receber. E o tratamento para o câncer, ele muitas vezes é um tratamento prolongado. Então, mesmo que a pessoa consiga a cura da doença, ela precisa por muito tempo ainda ficar fazendo acompanhamento, se cuidar, fazer exames, muitas vezes tomar remédios por muito tempo. Então, a família vai ser determinante em todo esse processo. Desde a parte de insistir, não, vamos comer, vamos tomar água, até na hora de pegar, levar para o médico, levar para fazer exame. Tem pacientes que, às vezes, por exemplo, no caso de leucemia, precisa fazer transplante de medula. Sim. E é um tratamento que a gente não tem no estado. Então, essa família precisa tanto de despender de tempo, de dinheiro, de todo um suporte. Famílias, às vezes, que não têm condições, o pessoal faz vaquinha na igreja, pega de todo mundo um pouquinho para ajudar, para conseguir dar um suporte melhor, sair daqui de Cuiabá, sair do Mato Grosso, ir para São Paulo, ir para Brasília, para Curitiba, para conseguir fazer esse suporte. Então, assim, a família, eu acho que ele é um aliado que faz toda a diferença. Agora são 7h52, estamos entrevistando a doutora Gabriela e estamos falando hoje de leucemia, né? Nós começamos a falar da questão dos sintomas, já fomos aqui para o universo em torno e a questão da própria doença em si. As pessoas que têm a doença, e aí vou entrar na questão, todo mundo que tem uma doença que ela tem a perspectiva terminal, né? É diferente de ter uma gripinha e ter uma pneumonia, tem uma diferença emocional muito forte, né? Ela tem tendências, de repente, tentar diminuir a questão do período de vida e querer, olha, eu vou morrer mesmo, eu posso comer isso, posso fazer aquilo. Existem restrições que são importantes no tratamento? Eu falo restrições alimentares, de comportamento, de uma série de coisas? Existe, e bastante restrições, muitas vezes. Primeiro que o paciente ele vai ter que se afastar do trabalho, se for um jovem vai ter que se afastar da escola, né? Sim. Segundo, restrições alimentares existem para pacientes que estão fazendo quimioterapia. A imunidade fica baixa. Alguns medicamentos dão efeitos colaterais importantes. Então, desde não comer alimentos muito condimentados, não comer alimentos muito ácidos, não comer na rua, o preparo tem que ser muito bem feito, muito bem limpo, não pode se contaminar com nenhuma bactéria, não pode se expor a nenhum vírus, não pode ficar saindo onde tem muita aglomeração de gente, usar máscara, ainda mais nesse momento que a gente passou pela pandemia, né? Então, sim, existem muitas restrições, e isso, às vezes, é uma coisa que deixa o tratamento mais difícil, por isso que o apoio é muito importante. A gente teve agora em fevereiro uma campanha, né, sobre conscientização sobre o tema da leucemia, né? E um foco importante dessa campanha é sobre a doação de medula óssea e de hemoderivados de sangue, né? O que a senhora poderia explicar sobre isso para que a população talvez se motive um pouquinho a ajudar nesse sentido?
Então, a gente passamos aí pelo Fevereiro Laranja, né, mês de conscientização das leucemias, e a doação tanto de hemoderivados de sangue quanto de medula é, assim, essencial para o tratamento desses pacientes. O sangue não só para quem tem leucemia, né, mas para todo mundo que está passando por alguma doença grave, às vezes passou por algum acidente, paciente que está cronicamente internado em UTI, muitas vezes precisa de doação de sangue. Lembrando também que além da doação de sangue, é importante a doação de plaquetas, tá? Que também não é uma doação tão comum quanto a de sangue, mas que muitos pacientes precisam. Não só os com leucemia, outras doenças também podem ter deficiência de plaqueta, e esses pacientes podem precisar de doação. Já os de medula, ele é muito impactante nos pacientes que têm leucemia aguda. Então, para se cadastrar é muito fácil, é só ir no Hemocentro. Aqui no Mato Grosso a gente tem um Hemocentro do estado, que fica ali na Avenida 13 de Junho. Precisa ter entre 18 a 35 anos, ser uma pessoa em bom estado de saúde, no geral, uma pessoa que não tenha comorbidade grave, então não é uma pessoa que tem câncer ou passou por algum tipo de tratamento quimioterápico, pessoas que têm doenças infecto-contagiosas mais graves. Então, no geral, a maioria da população pode ser doador, vai se cadastrar. Quando você se cadastra, eles colhem uma amostra de sangue e vão fazer uma tipificação e vão deixar armazenado esse seu cadastro. Um dia, até quando você tiver 60 anos, eles podem te ligar para você ser um doador de medula. Após isso, quando acharem um doador compatível, vão te orientar certinho como vai ser essa doação, onde vai ser, se você pode, se você está disponível. Então, você pode desistir a qualquer momento desse processo, mas lembrando que faz diferença na vida de muita pessoa, porque o tratamento curativo da leucemia, na maioria das vezes, precisa do transplante. Sem falar que uma hora pode ser você um dos seus que precisa, né? Com certeza. Então, doação é um processo, queira ou não queira, de mão trocada. À medida que você oferece, você também vai estar recebendo alguma coisa de volta. 7h57. Passa rápido esses programas. Foi demais. Você meia hora, parece que a meia hora aqui dá só 5 minutos. Já chegamos ao final do programa. Doutora Gabriela, olha, muito obrigado. Prazer enorme recebê-la aqui, né? Um assunto tão importante como esse. Eu acho que muita gente passar o final de semana mais tranquilo. E outro já está pensando na consulta que vou marcar na segunda-feira. Agradeço muito. Foi ótima oportunidade. Só de falar um pouquinho sobre leucemia para as pessoas conhecerem o que é a doença e suas expectativas já faz toda a diferença. Agradeço muito o espaço. Verdade, obrigado. Toroshi, sempre um prazer recebê-lo aqui. Vamos estar aqui sexta-feira de novo, né? Vamos, eu quero estar aqui toda sexta-feira. Tem tanta coisa que a gente pode falar de legal aqui, né? Que a gente pode trazer. Mas agradeço muito a senhora ter aceitado o nosso convite, tá? É um tema aí importantíssimo. E vamos reforçar, né? Doação de sangue, doação de medula óssea, não tem nada de muito difícil, né? Doação de medula óssea, eu fiz o cadastro de doador de medula óssea. É super tranquilo, né? Tem um estigma, uma preocupação muito grande, mas eu acho que a gente tem que se conscientizar um pouco sobre isso. Muito obrigado, viu? Obrigada.